Olá você, paz, bom dia, como você está? Espero que bem, aqui um pouquinho de gripe, mas vamos melhorar, né? Tomando os remédios corretos, fazendo aí o que precisa ser feito, a gente vai melhorar. Eu, Pastora Bianca, estou aqui para a gente completar mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje a gente está no dia de número 139. Hoje nós vamos de 1 Crônicas, capítulo do 7 ao 9, e o Evangelho de João, capítulo de número 6, do 22 ao 44. A parte do Crônicas que nós estamos estudando as genealogias do povo de Deus, o povo israelita. Desde o começo de Crônicas, né, estamos passando aí por toda a linhagem, desde o princípio lá, de Adão, Noé, Sem, Esaú, Jacó, né, que veio se tornar Israel, os filhos de Davi, os filhos de Salomão. Aí começamos a falar sobre as tribos de Judá e as demais tribos, né, as tribos, os levitas, as tribos de Ruben, de Gade. E hoje vamos falar de Isacar, Benjamim, Naftali, Manassés e Efraim. Primeiramente aqui na tribo de Isacar, a gente vai ter o texto que ele diz assim: os filhos de Isacar foram Tola, Puá, Jazube e Sirom, 4 ao todo. Eu não vou estender muito, porque a gente tem mais nomes assim, né? Aqui a gente não tem tanta informação, né? Só os nomes dos líderes das tribos, dos descendentes, né? De Isacar, Tola, Pua, os 4 aí. No 2 ali a gente vai dizer quem eram os filhos de Tola. Vai dizer que eram homens valentes nas suas gerações, cujo número de dias de Davi foi de 22.700. Então, pertenceram também a esse período e ajudaram aí nessa parte histórica. Daí depois vai descrever um dos filhos de Tola, Uzi. Vai dizer que eles, verso 4, tinham suas gerações, segundo suas famílias, em tropas de guerra, 36.000, pois tinham mulheres e filhos. Eles eram dados à guerra. Eles tinham tropas militares, né? Vai dizer que no total, a família de Isacar tinha 87.000 registrados aí na sua genealogia. Depois a gente pula aí para os filhos de Benjamim. Também tem informações aqui, mas não muito detalhadas. Vai dizer aí que essas tribos também foram importantes, esses líderes foram importantes e fundamentais, né? Os filhos de Benjamim, os filhos de Bela, Beque e Gediel, 3 ao todo. Os filhos de Benjamim. Vai falar os descendentes de Bela, que no total foram 22.034 registrados na genealogia. Os filhos de Beque, no verso 8, vai falar aí o nome deles, números deles registrados, 20.000. E os filhos de Gediel, vai falar os seus descendentes e vai falar que eles também eram homens capazes de sair à guerra, e eram cerca de 17.200 esses homens valentes com suas designadas famílias. A tribo de Naftali, a gente tem menos detalhes ainda.
vai dizer só os nomes dele, não tem muitas informações. Não, mesmo que seja menor, eles também são muito importantes. Cada tribo aí, ela tem um papel muito importante na genealogia, ela traça aí ao longo dos anos aí uma linhagem, uma raiz, ela dá uma continuidade no processo que Deus separou para o seu povo. À medida que a gente vai lendo crônicas aí, a gente vai percebendo aí o desdobrar das gerações. Então, de Naphtali, Jeziel, só o nome deles vai ser apresentado. Depois Manassés, aí sim, Manassés, cadê? Manassés é o verso 14. Manassés, os filhos foram Asriel, de sua concubina, Síria, que também deu à luz a Maquir, o pai de Gileade. Tomou irmão mulher, que era Maca, e o nome do irmão de Maquir era Zelofeade, a qual teve suas filhas. Aí também vai dar informação deles, né? E depois, tribo de Manassés aí é dos descendentes de José. Então ele recebe herança dobrada pelo amor aí que o pai tinha. E a tribo perdão, é o contrário. Tem a tribo de Manassés e tem a tribo de Efraim. Manassés, ele é o irmão mais velho, era para ele ter uma herança, mas o pai troca as mãos ali, né? O pai José, e aí ele abençoa os seus descendentes com herança dobrada. E a tribo de Efraim mostra aí também os seus descendentes aí no verso 20. A gente vai ver, deixa eu ver aqui. Efraim foi Sutela, a quem foi Liberene, a quem foi Eliada, a quem foi Tete, de quem foi filho de Zabade. Enfim, vai dizer vários os nomes aqui. Efraim, seu pai, chorou por ele muitos dias, os irmãos deles foram consolados. Por quê? Porque Ezer e Eliade foram mortos pelos filhos de Gade, por causa que eles roubaram o gado. E aí eles foram punidos e o pai ficou muito triste. Depois disso ele teve relações com sua esposa e ela veio a ficar grávida. E ela coloca o nome do filho de Berias por conta do sofrimento que teve ali naquele período com a família. Vai dizer os demais filhos ali, né, até chegar a Josué, da tribo de Efraim. A habitação deles foram Betel, a casa lá onde eles moravam, a terra que eles escolheram, né, a oeste de Gézer, e as suas aldeias em Siquém, até Aia, do lado de Manassés, pertencente aí a Taanaque, as suas aldeias, enfim. As suas aldeias, elas estavam habitadas pelos filhos de José e filhos também de Israel. Então, os filhos de Efraim tiraram aí muitos povos de muitas regiões, né? Porém, aí a gente viu que no gado não deu muito certo, acabaram perdendo aí um de seus filhos, 12, né, ser mais exato. E aí o pai sofre, mas Deus cumpre aí a promessa sobre a descendência dele e continua dando a ele filhos, né? Mas Efraim aí foi pertencente ao reino de Israel, muito importante aí na genealogia,
como as demais, né? Mas tem a sua liderança, tem um papel aí importante na realização das promessas de Deus. Por conta dessa porção dobrada aí, por pertencer a José que de repente não entraria, mas entrou, participou. Finalizamos aqui? Sim, né? 30, não, descendentes de Asser. Tem as tribos aí menos mencionadas, né? A tribo de Asser, menos documentadas. Tá aí o nome dos filhos de Asser. Depois fala aí Berias, um dos filhos de Asser. E aí continua dando informações aí sobre os demais filhos de Berias. Filho de Zola, 40 vai dizer assim: todos estes foram filhos de Asser, chefes das famílias escolhidas, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço da guerra. Seu número foi 26.000 homens. Por mais que a gente não tenha muitas informações, a palavra diz aqui que eles tinham um número até considerável de pessoas, né? Então também desempenharam aí um papel muito importante aí nessa sessão. Capítulo de número 8, os descendentes de Benjamim. Mas aí, mais uma tribo de Israel, ou por que não, tribos de Jacó. Continuamos falando sobre a genealogia das 12 tribos. E aí vai dizer que de Benjamim vai ter o seu primogênito, Asbel, o segundo, Ará, e o terceiro, Noá, e o quarto, Rafa. Rafa, o quinto. Vai começar aí os filhos de Benjamim, mais novo aí, de Jacó, nascido aí da sua esposa Raquel. Então a tribo de Benjamim é o descendente de Jacó com Raquel, seu filho aí. Ela, por mais que ela fosse a menor tribo, ela também era uma tribo muito importante, né, da linhagem do povo de Israel. A gente vê mais detalhes aqui no livro de Crônicas, porque, afinal de contas, eles estão pertencentes à linhagem dos patriarcas da fé. Então, eles dão continuidade ao longo da história de Israel, mostrando a importância aí dessas pessoas, né, para você compreender o texto original do Antigo Testamento. Olha aí, muitos filhos. Aí a gente tem aqui, ó, Gibeão no verso 29. Habitantes de Jerusalém. Deixa eu ver se eu lembro mais algum outro nome aqui. Não lembro. Cearias. Enfim, muitos aqui. Vai finalizar lá no verso 40, dizendo que os filhos de Ulão, eles foram homens valentes, flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos, ao total 150. Todos estes foram os filhos de Benjamim. Capítulo 8, capítulo de número 9, só para 29, só para você ver, ó, aqui a gente tem 33 do 7, a gente tem a linhagem de Saul aí, Jonatas, Malquias, Abinadab,
esses aqui que eu encontrei que são importantes no sentido de que a gente conhece. Capítulo de número 9, aí de 1 Crônicas, a gente vai falar dos habitantes de Jerusalém, depois do cativeiro, pós-cativeiro aí, babilônico. Então a gente vai ter, depois dos descendentes, esmiuçadamente, a gente vai começar com os habitantes aí de Jerusalém, pós-exílio babilônico. E aí a gente vai ver a reorganização das cidades, do templo, aí a restauração das atividades religiosas, a cultura, os levitas desempenhando aí o seu papel de adoração ao Senhor, a manutenção do culto, enfim, coisas de registro que mostram aí como os israelitas valorizavam as suas raízes, elas tinham uma importante conexão aí com tudo isso, com a família, e mostra que como que a gente tem que ter um compromisso também contínuo com as coisas de Deus e mantê-las dentro da tradição da fé. Não é seguir Jesus só porque o nosso familiar segue, mas manter o compromisso de fazer como era feito na antiguidade e honrar como era honrado. Cultura da honra. Então, primeiro a gente vai ter o registro genealógico dos habitantes de Jerusalém, aqui do 1 até o 9. Olha só, genealogias inscritos no livro dos reis de Israel. A Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que de novo vieram morar nas suas propriedades, nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo. Foram os primeiros aí que meteram a cara e vieram. Porém, também teve alguns filhos aí da tribo de Benjamim, da tribo de Efraim e de Manassés, que habitaram em Jerusalém, que resolveram vir. A gente tem o Tai, e aí a descendência de quem ele era filho, né? Filho de Judá, dos Silonitas, Isaías, o primogênito, seu filho, dos filhos de Zera, Josué, os seus filhos 690 ao todo, os que vieram ali da tribo de Judá. Dos filhos de Benjamim, então, da tribo de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, vai falar os nomes, né? Aqui. Seus irmãos, segundo as suas gerações, no total, 956 ao todo aí, os descendentes de Benjamim que vieram aí após cativeiro. Então, os descendentes de Manassés, Benjamim e Efraim. Vai dizer que o sacerdote da época, que era Jedaías, vai dizer outros sacerdotes, Joraíbe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, outros ali que participavam também do sacerdócio e de quem eram seus pais. Eram os chefes da casa de Deus, Adaías, outros nomes aí que também estavam responsáveis pelo sacerdócio, bem como seus irmãos, chefes de suas casas, no total 1790 ao todo, homens capazes para a obra do Senhor e ministério, homens que tinham passado pela banca e tinham sido aprovados. E dos levitas, a gente tinha aí os sacerdotes, né? Aqui no capítulo 10, versículo 10, e dos levitas. Semaías, né? De quem ele era filho aqui, repete, Obadias, verso 16, filho de Semaías, Obadias, o mesmo Obadias
que a gente tem o livro de Obadias, e ele também era um sacerdote, e morador das aldeias, dos porteiros, que seria a mesma coisa que os diáconos, né? Salum, Acube, Natã, Aimã, os filhos deles, Salum era um chefe. Estavam agora de guarda à porta do rei, ao lado do leste, pois foram porteiros do arraiais dos filhos de Levi. Vai falar de Salum aí, de quem ele era filho, né? E vai dizer que eles pertenciam aos coraitas. Estavam encarregados das obras ministeriais e eram guardas das portas do tabernáculo, e dos seus pais tinham sido encarregados no arraial. Do homem eram guardas de entrada. Finéias, aí o filho de Eliezer, os regia nesse tempo, e o Senhor estava com ele. Zacarias também estava com ele. Todos estes escolhidos para a guarda das portas foram 212, muitos diáconos aí. Por quê essa quantidade? Porque eles tinham 12 portões para poder entrar na cidade de Jerusalém. Então 12 precisava de muita gente, né? E para poder revezar e montar uma escala. Até nessa época a gente tinha escala também, gente. Como é que você acha que eles faziam as coisas? Então 212 no total de pessoas aí que ajudavam. Vai dizer também Davi e Samuel foram constituídos aí como vidente. Eles e seus filhos guardavam os portões. Não é o Davi do Davi, não. É o outro Davi. Que guardaram um nome dos de um dos responsáveis pela guarda do templo, né? E de acordo com o lado do templo, aqui a gente viu o lado leste, oeste, norte e sul. Eles estavam nos 4 lados. Seus irmãos aí, eles habitavam as aldeias, tinham de vir de tempos em tempos para servir com ele durante 7 dias. Como eu falei, tinha uma escala, tinha um ofício, esses 4 porteiros principais, que eles eram levitas, e eles tinham seus encargos e as câmeras dos tesouros na casa de Deus. 27 vai dizer que eles estavam alojados ao redor da casa de Deus, porque eles estavam encarregados da vigilância e tinham o dever de abrir os portões todas as manhãs. Então eles nem voltavam para casa. A casa deles era aquele lugar. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios usados no culto, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Eram conferidos aí, então, todos esses utensílios. Outros haviam que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos de santuário, bem como do da melhor farinha, do vinho, do azeite, do incenso, das especiarias. Eles estavam também encarregados por esses objetos, móveis e alimentos. E alguns dos filhos do sacerdote, eles produziam aí essas especiarias que eram queimadas para gerar o tal do incenso suave que chega às narinas de Deus. Matitias estava aí entre essas pessoas que confeccionava. Ele era coraíta e ele estava entre os primogênitos de Salum. Ele era encarregado de fazer os pães para as ofertas. Outros dos seus irmãos tinham encargo de preparar pães da posição para todos os sábados. Proposição, perdão. Não é posição, tá? Proposição, que está escrito aqui na minha Bíblia. Então, cada um tinha sua importância ali. Cada um dos seus irmãos coatitas tinha um cargo preparado para ele, para preencher ele todos os sábados, para servir a Deus
fora os dias de sacrifício, né? E aí também fala dos 4 cantores, que eles ficavam alojados nas câmaras do templo e eles estavam isentos de outros serviços. Ficavam dentro do templo, eles não precisavam fazer mais nada, era só aquilo ali. Deixa eu ver. Esses foram os chefes da família. Entre levitas, chefes, ações e massa. Seguimos, né? Fomos aí até o 9. Os chefes das famílias entre os levitas e os chefes de suas gerações que moravam em Jerusalém. Agora, João capítulo 6, verso de número 22 ao 24. A gente que estava falando ali que Jesus estava no barco com os profetas. João, não, deixa eu ver se é aí que é isso mesmo. Jesus estava no barco com os profetas e o mar agitado e vento forte passou a ficar calmo. E aí ele disse: não tenham medo. E eles receberam ele com alegria e logo o barco chegou ao seu destino e acalmou. E olha que engraçado, né? Cada um tem a sua distinção a escrever. Aqui João não dá tantos detalhes, mas a gente já viu que Mateus e Marcos e Lucas, eles têm mais detalhes dessa mesma passagem, né? João já nem tanto. Cada um um é mais contido, outro não, então cada um tem o seu jeito de escrever e detalhar os ocorridos. Capítulo de número 6, hoje do 22 ao 44, vai dizer que Jesus é o pão da vida, pão que desceu do céu. Olha só, vai falar assim. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele, com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximavam do lugar onde a multidão havia comido pão e depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, eles entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ué, ele, mestre, não está em Tiberíades? Ele estava aqui agora. Falaram para mim. Então eles começaram a procurar em outros lugares. E ali, quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, foram então para Cafarnaum, cidade mencionada no verso 24, à procura de Jesus. E lá em Cafarnaum, eles encontraram o mestre. E aí, tendo encontrado, eles perguntaram: mestre, quando é que o senhor chegou aqui? A gente estava com você lá, estava falando do mar, não, a gente estava falando lá com você fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E quando é que você veio para cá? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pelo que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então as pessoas começaram a seguir Jesus por conta da comida, por conta dos milagres, mas não porque ele era o Filho de Deus, ou o Filho de Homem, como ele disse, né? Como ele mencionou. O povo buscava Jesus querendo pão físico, não pão da vida.
não alimento espiritual. Então vocês querem milagres, vocês querem comer para ficar fartos, mas não é isso. Eu quero que vocês busquem por fé e não apenas por bênçãos materiais. Eu quero que vocês me busquem primeiro o meu reino, não a fé material. E aí diz: que faremos para realizar as obras de Deus? E aí Jesus responde: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Que o Senhor pode fazer. Eles queriam saber como que você vai comprovar que você é o Cristo. O que mais? Porque nossos pais, eles comeram o maná, como está escrito. Ele deu o pão do céu. Você está dizendo que nós devemos procurar o pão da vida? O pão do céu, eles comeram. A gente chegou a experimentar. Era esse o questionamento, né? Eles queriam algo assim, para eles terem certeza. Você está dizendo que você é o pão da vida, então você vai mandar o maná, né? Você vai revelar que você é o pão do céu, trazendo o maná de volta. Ele fala: não, meu filho, não é isso, vocês entenderam tudo errado. Ele diz no 32, em verdade lhes digo, que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Vocês estão ficando ligados muito no profeta que vivenciou aquilo, mas é Deus que age através do profeta e não a pessoa em si. Às vezes a gente fica preso à pessoa, a manifestação que a pessoa faz. Mas de acordo com que o nosso coração está disposto a saciar a sede espiritual, aí nós recebemos o alimento espiritual para nos satisfazer. O quanto você quer receber de Deus no sentido espiritual, do pão do céu? A sua fome está sendo somente física? Ou para você a fome tem sido espiritual? Você quer receber mais e não tem conseguido receber mais do Senhor? A Bíblia ainda continua dizendo, né, 32, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Eu já li esse pedaço. Porque o pão do céu é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Estou falando, vocês não estão entendendo nada. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse a vocês, não crerem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Então, primeiramente, ele fala assim, olha, tô falando, vocês não estão entendendo. Tô reafirmando, ninguém pode vir encontrar a Deus, senão pela minha vida que estou aqui, que foi enviado até vocês. A minha vida também aponta para a soberania de Deus. Eu sou a salvação. Eu estou ensinando a vocês, mas eles não entendiam ainda, né? E ele ainda ressalta aí no: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu sou o alimento espiritual. Porque eu desci do céu não para que tenham, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aí ele fala, ó, creiam em mim, eu sou filho de Deus, e faz uma menção aí no final de todas as coisas. Se vocês crerem em mim, guardarem meus ensinamentos, minhas palavras, vocês ressuscitarão junto comigo. Vocês estarão comigo uma morada eterna. Eu estarei com vocês. Eu não abandonarei vocês. Mas creiam em mim. Creiam nas palavras que estou dizendo. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, dizendo, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai, a mãe dele? Como é que ele pode agora dizer, desci do céu? A gente viu esse homem aqui, gente. E aí ele tá falando assim, mas ele falava por parábolas e parecia que o povo não entendia menos ainda as colocações, né? Hoje a gente consegue entender porque alguém interpretou primeiro pra gente poder pregar para nós. Mas se você mesmo estivesse lendo sem esse entendimento, o novo convertido tem muita dificuldade de compreender isso. Mas se você já tem um tempinho de evangelho, você olha e já olha com facilidade, com tranquilidade, né? E você enxerga isso. Mas se você tem pouco tempo, talvez essa tenha sido uma das suas dúvidas. Compreender melhor o que esse texto está dizendo. E aí, Jesus, ele continua falando, né? No 43. Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Ele volta a repetir, né? Como ele tinha falado lá no 40. Está escrito nos profetas. E todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai e não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Então, ninguém viu a Deus. Somente eu, que sou o Filho de Deus. Até passei um pouquinho, né? A gente vai até aqui ao 45. E ao 44. Depois a gente vai continuar do 45 em diante. A respeito aí sobre o que os profetas escreveram sobre o Messias. Mas basicamente é isso, tá? É crer nele que ele vai fazer, vai confirmar, se não agora, não é no momento da ressurreição, que ele é Deus e vai ressuscitar a cada um daqueles que creram nele para que possamos ter vida eterna. Amém? Aqui até hoje, então, de número 139, vamos orar para a gente agradecer. A gente não ora no começo, a gente ora no final. Pai, nós queremos dar graças por Ti, pela nossa vida, pela nossa manhã, porque o Senhor é louvável, é maravilhoso, é tremendo, sublime nas nossas vidas. O que seríamos de nós sem Ti? Muito obrigado, Jesus. O Senhor está na minha casa, na minha família, todo o meu evangelho, e que nós possamos continuar crendo no Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Nós te adoramos. Amém. E é isso, finalizamos. Até a próxima. Tchau, tchau.